Olá, bom dia. Continuamos o nosso propósito de oração, hoje num horário um pouquinho diferente, né? Nós continuamos em oração, continuamos meditando a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, nós estamos falando em restauração econômica, e hoje existe muito engano e muito conhecimento fake, muita gente ignorando passagens da Bíblia óbvias, tá? Então nós devemos ter cuidado de manejar bem a palavra do Senhor para não sermos enganados. Tá bem? Devemos ter o cuidado de manejar bem a palavra do Senhor para não sermos tão facilmente enganados, tá bem? O diabo definitivamente ele cega o entendimento de alguns para que não vejam a verdade do Evangelho. Tá? Se possível, os próprios eleitos serão enganados. Se você é salvo, está sendo transformado, está sendo restaurado, você é um eleito do Senhor para que reinar com Cristo, tá bem? Se possível, o diabo vai enganar até você. Então, devemos manejar bem a palavra do Senhor, amém? Devemos ser obreiros, obreiro, mas eu não sou obreiro na igreja, não. Mas você está na obra do Senhor, você é cristão, você deve manejar bem a palavra para não ter do que se envergonhar, não ser enganado, não se deixar enganar, amém? Porque até os próprios eleitos serão enganados. Se o diabo conseguir enganar os próprios eleitos, ele não vai dizer, não, esse é eleito de Deus, eu não vou enganar ele. O diabo nunca vai fazer isso. Ele vai enganar, se possível, os próprios eleitos. Qual é a nossa maneira de se defender disso? Ser guiado pelo Espírito Santo, não por olhos, e também manejar bem a palavra do Senhor, amém? Vamos na passagem que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, diz a palavra do Senhor, né? Quer dizer, muitas pessoas ouvem a voz do Evangelho, mas nem todas elas dão ouvidos à voz do Evangelho. Muitas pessoas ouvem a voz do Evangelho, mas nem todas elas estão com Deus e estão com Cristo. Amém? Muitas pessoas ouvem a voz do Evangelho, mas nem todas elas vêm até Deus e encontram um lugar de arrependimento. Amém? Tá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Então nós devemos manejar bem a palavra da verdade para não sermos enganados, tá? Aqui diz assim, as falsas doutrinas e os falsos crentes. É o título desta parte bíblica, que não é exatamente um resumo do texto. Mas então Paulo estava falando sobre os falsos doutrinas, os falsos crentes, e estava dizendo que se nós manejarmos bem a palavra do Senhor, não seremos vítimas de falsas doutrinas. Não seremos enganados, como diz a palavra do Senhor, se possível, o diabo enganará os próprios eleitos, nós não seremos vítimas desse engano, amém? Nós precisamos manejar bem a palavra do Senhor. Eu já ouvi várias pessoas dizerem, tá, que dízimo não diz, nós estamos falando sobre restauração econômica e restauração financeira, que dízimo não diz no Novo Testamento. Eles utilizam alguns artifícios e pregam. Esses pregadores estão onde? Na internet e também no campo físico, tá? Se tu for procurar por dízimo na Bíblia, na internet, por exemplo, no YouTube, tu vai encontrar muitos pregadores falando sobre dízimo, tá? Mas você também vai encontrar muitas pessoas criticando o dízimo. Esses que criticam o dízimo chegam a dizer que dízimo é coisa do Velho Testamento, que era coisa para levita, que era coisa na época onde o templo ainda existia, onde eram necessários sacrifícios, né? Onde eram necessários sacrifícios de bois, de ovelhas, porque os levitas faziam, era parte do trabalho levítico, mas definitivamente não era a única coisa do trabalho levítico, mas era parte do trabalho levítico,
fazer o sacrifício de bois e de cabras. Amém. Era parte do trabalho levítico fazer esse tipo de sacrifício. Para perdão dos pecados, para remissão, para oferta de agradecimento. Hoje isso não cabe mais. Jesus é sacrifício único e suficiente. Mas se alguém disser que precisa de um sacrifício para obter perdão ou para alguma outra coisa, essa pessoa está mentindo contra o Evangelho de Deus. E provavelmente ela está envolvida com feitiçarias. Porque sacrifício no Evangelho de Deus, sacrifício de animais, não faz parte. Né? Jesus Cristo morreu para os nossos perdões, para perdoar os nossos pecados. Amém? Jesus Cristo morreu para perdoar os nossos pecados. Amém? E basta que nós tenhamos fé e seremos perdoados por Ele. Um dos argumentos que eles usam principalmente é que dízimo não diz a palavra dízimo no Novo Testamento. Alguns chegam a usar bíblias, softwares bíblicos, tá? Vão lá, selecionam um Novo Testamento, digitam a palavra dízimo, dão um pesquisar ou um research e não aparece a palavra dízimo e eles usam isso como argumento. Viram? Eu pesquisei em toda a Bíblia, usei um software, pesquisei em toda a Bíblia e não diz a palavra dízimo no Novo Testamento. Eles usam esse tipo de argumentação. Você deve manejar bem a palavra de Deus. Você não deve depender. Os softwares, os apps bíblicos são ótimos, mas você não pode depender deles. Não pode. Por quê? Porque essa pessoa que falou isso, bem ou mal intencionada, faltou com a verdade. Porque a palavra dízimo diz no Novo Testamento. E eu vou provar. Então nós devemos ter diante de Deus essa coerência. Nós devemos manejar bem a palavra do Senhor. Porque eles chegam a usar artimanhas como softwares, como apps. Olha que eu pesquisei no Novo Testamento, eu selecionei Novo Testamento. Digitei a palavra dízimo, dei um pesquisar e não apareceu nada, porque não tem no Novo Testamento, porque é coisa do Velho Testamento. Eles chegam a usar essa argumentação. Então nós devemos manejar bem a palavra do Senhor e não depender de apps nem de softwares. Devemos ler a palavra do Senhor e conhecê-la. Tá bem? E conhecê-la. Porque nós vemos, conhecendo os textos bíblicos, a epístola aos Hebreus é Novo ou é Velho Testamento? É Novo Testamento. É antes de Jesus Cristo ou é depois de Jesus Cristo? É depois de Jesus Cristo. Tanto é que nós vamos falar de Jesus nessa passagem e de dízimo. Nós vamos falar do Messias, né? O sacerdócio no mesmo capítulo, nós vamos falar de dízimo e vamos falar do sacerdócio de Jesus Cristo. Então diz dízimo no Velho Testamento. E nós devemos manejar bem a palavra do Senhor para não sermos enganados. Tá bem? Devemos manejar bem a palavra do Senhor para não sermos enganados. Né? E aí há quem diga, há quem cria um canal no YouTube e acha que tem uma igreja. Não tem. Né? Também tem o outro extremo, assim como tem pessoas que usam YouTube e redes sociais para dizer que não existe igreja, existem pessoas que criam um canal no YouTube e dizem que tem uma igreja e começam a solicitar dízimo. Essas pessoas estão erradas. Tá? Estão erradas. Não tá certo. Né? O dízimo você deve dar na igreja onde você congrega. Ok? Mas aqui eu não tô falando onde você tem que dar o dízimo, quando você tem que dar. Eu tô falando sobre a verdade bíblica. Estou falando sobre a verdade bíblica. Estou falando sobre a verdade bíblica. Estou falando sobre a verdade bíblica. Amém?
Então, eu dizer aqui, ó, Melquisedeque, capítulo 7, diz assim. O Melquisedeque não é um livro bíblico. Tá. Diz assim, Hebreus, capítulo 7, fala sobre o dízimo, fala sobre o sacerdócio de Cristo. Tá bem? Diz assim, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, pois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Tu vê, rei de Salém foi feito semelhante ao Filho de Deus. Ele foi a primeira pessoa, quer dizer, a raiz do dízimo, né? Porque nós vemos que aí diz assim, dízimo é para levita. Mas isso é depois que o povo foi libertado da escravidão. Isso foi depois de Moisés. Como uma palavra que Moisés trouxe vai contrariar o que Deus instituiu com Abraão? Mas, meu Deus do céu, estão priorizando uma especificidade bíblica, uma coisa específica, em detrimento de uma coisa muito mais profunda e muito mais real, muito mais essencial. Estão dando foco ao que é específico e negando a essência em detrimento do que é específico. Tá errado? É pecado? É engano? Você não pode negar a essência. Você não pode negar a essência em relação ao que é específico. Pecado é um erro de interpretação e é um erro grave. Grave. Não é um pequeno erro, é um erro grave de interpretação. Por quê? Porque nós vemos aqui em Hebreus capítulo 7, em primeiro lugar, fala a palavra dízimo no Novo Testamento. Então, dízimo é do Novo Testamento, não diz só oferta no Novo Testamento, diz dízimo e diz mais de uma vez. Diz mais de uma vez. Tá bem? Então, ali outra argumentação que eles usam é que não cabe. Onde já se viu o que Melquisedeque fez para Abraão? Não fez nada. Ele simplesmente foi reconhecido como sacerdote de Deus. A única coisa que Melquisedeque fez para receber o dízimo de Abraão, que com certeza não era qualquer dízimo, né? Abraão era um homem muito rico na cidade dele, no povo dele, tá? Ele já era uma pessoa de posses. Quando ele saiu ao deserto, Deus ainda aumentou as posses dele, tá bem? Deus ainda aumentou as posses dele. Mas é absurdo como as pessoas ficam dizendo ainda que só haveria necessidade de dízimo se fosse para dar para levita. Eles chegam a dizer, se você quer dar dízimo, dê para alguém que seja levita, para alguém que seja da tribo de Levi, não levita esse que nós chamamos os cantores de levitas. Não, eles dizem assim, olha, se alguém tinha direito de receber dízimo, ele está na tribo de Levi. Mas, meu Deus do céu, eles estão negando a essência em nome de uma especificidade que era só para a época dos hebreus ali até Cristo. Eles estão negando uma coisa muito maior, muito mais profunda, tá? Uma aliança. Eles estão negando em nome de uma coisa que foi só para os hebreus entre Moisés e Cristo. Essa regra valeu para os hebreus entre Moisés e Cristo. Mas não vale nem para eles hoje, porque já deu o Novo Testamento. Eles aceitando ou não, já deu o Novo Testamento. Mas o dízimo vem muito antes, muito
muito antes de Moisés. A essência do dízimo está com Abraão. Está com Abraão o entendimento da essência do dízimo. Porque dízimo foi uma aliança que Abraão fez com Deus. Amém? Veja bem, Abraão teve muita fé, mas ele também foi muito sábio. Abraão e Jacó. Porque ambos, Jacó ainda fugia do irmão dele, né? Mas ambos estavam no deserto, sem a estrutura familiar ao redor, sem familiares ao redor, tá? Eles estavam no deserto, podendo passar por todo tipo de provação, desde falta de água, desde morte de animais, desde roubos e desde todas as outras coisas. Mas, apesar de toda essa dificuldade que eles poderiam potencialmente enfrentar, eles fizeram uma aliança com Deus. Fizeram uma aliança com Deus. E esta aliança trouxe sobre eles o favor de Deus do ponto de vista econômico também. Tá bem? Do ponto de vista econômico também. Então diz a palavra dízimo no Novo Testamento. Diz, está dito. Diz no Novo Testamento. Né? E muito mais profundo que o dízimo é a lei de Moisés. O dízimo é essência. O dízimo não veio da lei de Moisés. A lei de Moisés valeu, sim, entre Moisés e Cristo para os hebreus. Hoje não vale mais. E tem inúmeras passagens bíblicas que, se forem corretamente interpretadas, vão demonstrar isso. Porque onde é que já se viu alguém negar o dízimo baseado na lei de Moisés, se o dízimo veio de Abraão? Negar que o dízimo é para o Novo Testamento, negar que o dízimo é para os dias de hoje, se ele veio desde Abraão, a essência. Você não pode negar o que é específico em nome do que é essencial, o que é essencial, o que prevalece sobre o que é específico. A essência prevalece sobre o que é específico. Você não pode negar isso. É um erro de interpretação gravíssimo, além de básico. Então, diz dízimo no Novo Testamento. Ah, mas se você... Aí, diziam assim, se você quiser, então, porque quiser dar o dízimo, então você acha alguém da tribo de Levi para dar. Tá errado. E Melquisedeque era de qual tribo? Olha aqui, ó. Ele não tinha nem genealogia, nem início, nem fim. Foi o primeiro a receber o dízimo. O que ele fez para receber o dízimo? Foi reconhecido por Abraão como sacerdote de Deus. Foi reconhecido como Abraão por sacerdote de Deus. Ele aceitou o sacerdócio de Abraão, de Melquisedeque. Ele aceitou o sacerdócio de Melquisedeque. Foi isso que ele fez. Por isso ele deu o dízimo. Diz aqui, ó. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado do melhor dos despojos. Então, nós devemos estar, tá, atentos. Porque nesse mesmo... Aqui, ó, diz aqui, ó, no mesmo... Seguindo o capítulo 7, diz assim: o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno. Quer dizer, o sacerdócio da tribo de Levi teve fim, tá? Junto quando cessou a necessidade de sacrifícios. Mas o de Cristo não tem fim. E se o Melquisedeque era um tipo de Cristo, ele representa Cristo, quer dizer que o dízimo, ele é dado a um sacerdote, mas ele não é dado para bonito, não é dado para enfeite, ele não é devolvido para bonito ou para enfeite.
ele é devolvido para a obra de Cristo. Amém? Tem essa finalidade. É ali que você vê que o sacerdote está sendo genuinamente ético. É nesse ponto que você vê qual a finalidade que ele dá para isso aí. Se ele está sendo íntegro. Porque tem aqueles que não são íntegros, como eu já disse, tem gente que bota um canal no YouTube, acha que tem igreja e começa a pedir dízimo, eles não estão sendo íntegros. Eles não estão sendo íntegros, porque eles estão usando aquela situação para melhorar a qualidade de vida deles e não estão usando para o Evangelho de Cristo. A palavra de Deus também diz: não atarás a boca do boi enquanto pisa o trigo. Quer dizer, quem prega o Evangelho deve participar do Evangelho, né? Mas, aqui a palavra do Senhor diz: mas você vai criticar. A primeira coisa que eles vão dizer: mas tem pastor da igreja X e Y que tem uma excelente qualidade de vida, por que eu com um canal no YouTube não posso dizer que tem igreja e fazer a mesma coisa? Poxa vida, onde é que anda a tua cabeça? Que Bíblia é essa que tu lê? Não pode ser a mesma que a minha. E olha que eu comparo traduções há mais de 10 anos. E se bobear ainda, vou atrás de entender hebraico antigo ou grego da época que foi escrito as epístolas para entender melhor a Bíblia. Há 10 anos. Tem mestres que se aprofundam ainda mais na palavra de Deus? Tem. Mas eu não leio a palavra como quem tá brincando, não. Eu leio com seriedade. E eu comparo traduções há mais de 10 anos. Como assim? Acha que tu vai querer me dizer que faz sentido ter um canal no YouTube e fica solicitando o dízimo? Não faz. O dízimo existe. Qual é a finalidade? O sacerdócio de Cristo. Você vai dizer dízimo para o sacerdócio de Cristo? Meu Deus, isso é a coisa mais confusa. Qual é a obra de Cristo hoje? O Evangelho de Deus. Então, o dízimo deve ser usado para propagar o Evangelho de Deus e sustentar as pessoas que vivem integralmente trabalhando para a obra de Deus. Tem pessoas que se dedicam integralmente ao ministério. Não atarás a boca do boi enquanto pisa o trigo. Essas pessoas precisam se sustentar do ministério. Tá? Elas precisam ter o que comer, o que vestir, onde morar do ministério. E o dinheiro não deve ser... O dinheiro do dízimo tem o objetivo de ser empregado na propagação do Evangelho de Deus, na propagação do Evangelho de Cristo. Tá? Na propagação do Evangelho de Deus, na propagação do Evangelho de Cristo. Né? Na verdade, há mais de 15 anos que eu leio a Bíblia e comparo traduções. Me desculpe a atrapalho. Então, de onde é que não é a mesma Bíblia que eu leio e comparo? Essa que eles acham que pode ter um canal no YouTube chama de igreja. Não é a mesma Bíblia. Não pode ser. Eles criam uma coisa e começam a justificar. Eu já falei antes sobre interpretação bíblica. A pessoa cria uma situação e começa a justificar com versículos descontextualizados e soltos. Não é assim que funciona. Aí comete erro de interpretação gravíssimo como esses que eu tô falando. Você tem que ser iluminado pela Bíblia. Você não pode definir a sua verdade pessoal. Você não pode definir a sua verdade pessoal e justificar ela com versículos soltos e descontextualizados. Isso é erro de interpretação, isso é pecado. Você tem que ler a Bíblia como um todo e usar ela para te iluminar. Tá bem? Então, diz a palavra dízimo no Novo Testamento. Dízimo é muito mais profundo, muito mais profundo, muito mais profundo do que a lei de Moisés. Dízimo é muito mais profundo que a lei de Moisés. A lei de Moisés é considerada específica em relação ao dízimo, que é essencial. Tá bem? A lei de Moisés é considerada específica em relação ao dízimo, que é essencial. Não pode contrariar.
que é específico não pode contrariar o que é essencial. É um absurdo, é um erro de interpretação grosseiríssimo de quem não está lendo a Bíblia de verdade, ou está mal intencionado, ou não está lendo a Bíblia com afinco, não está estudando da forma correta e adequada. Tá? Nem canal no YouTube representa igreja. Internet é uma forma de evangelização, não é uma igreja. É uma forma de comunicar o evangelho, é um braço do evangelho, não é o evangelho. Hoje, com a tecnologia, a internet acaba sendo um braço do evangelho. É uma forma de divulgar a palavra do Senhor, mas ela não é uma igreja por si só. Não é. Está bem? Não é. Então, o dízimo diz no Novo Testamento, você deve entregar o dízimo numa igreja completa, não para um canal do YouTube. Tá bem? Não para um canal do YouTube, você deve entregar o dízimo numa igreja completa. Você deve buscar entender melhor a palavra do Senhor, comparar traduções, ler a Bíblia com mais afinco, tá bem? E diz no Novo Testamento, e a única coisa que Melquisedeque... mas a igreja tal... Aí tem os que são gananciosos, né? Querem entregar o dízimo para ter a prosperidade. Deus prospera, né? Isso está escrito em Malaquias, né? Onde que Deus realmente fala que existe a prosperidade, aqueles que dizimam. Mas aí tem os gananciosos que dão dízimo. E aí o que eles fazem? Qualquer tribulação financeira que acontece com eles, eles põem a culpa na igreja e saem correndo. Tá, mas você dá o dízimo porque tá na Bíblia ou por ganância? Qual é? Você quer ter aliança com Deus? Ou você é ganancioso? As pessoas vão até prosperar, mas não espere que Deus vai dar 10% do que elas poderiam receber se elas não fossem gananciosas. E não tô falando só de dinheiro. Tô falando de vida com Deus. Aliança com Deus é muito mais do que dar um dízimo. Abraão instituiu a aliança com Deus através do dízimo. Ele era o pai da fé, então ele está nos ensinando um caminho, que é de ter aliança com Deus através do dízimo. Ele está nos ensinando o caminho. Ele está nos ensinando esse caminho. Ele é o pai da fé. Ele está indo por este caminho e nos ensinando a trilhar esse mesmo caminho. Amém? Então devemos nós também trilhar por este caminho. Devemos nós também trilhar. Assim como ele, quando reconheceu, ele já tinha feito a aliança de Deus do dízimo, mas não tinha nenhum sacerdote. Quando ele viu Melquisedeque e aceitou ele como sacerdote e reconheceu ele como sacerdote, ele entregou o dízimo. Ele entregou o dízimo. Bastou isto, que ele reconhecesse Melquisedeque como sacerdote. E como Melquisedeque representa um Cristo, representa um tipo de Cristo, isso está em Hebreus capítulo 7, Melquisedeque representa um tipo de Cristo. Mas o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Depois nós vemos, o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo não. Quer dizer que se você for dar o dízimo, deve dar em nome do sacerdócio de Cristo, que é o evangelho de Cristo sendo pregado. Você vai dizer, mas o sacerdócio de Cristo, como é que eu vou materializar isso? Porque Cristo hoje está à direita do trono de Deus, ele não precisa, né? Mas como é que eu materializo isso na terra para ter essa aliança com Deus, para ter essa aliança com o sacerdócio de Cristo? Como é que eu materializo isso na terra? Uma igreja que prega o evangelho de Cristo, que você reconhece o sacerdote como sacerdote. É ali que você deve entregar o dízimo. Tá? Uma igreja de Cristo, que pregue o evangelho de Cristo, que tenha um sacerdote que você reconhece como sacerdote, que emprega o dinheiro na propagação do evangelho, na manutenção da igreja.
tá? E obviamente se sustenta disso também, porque a gente não pode atar a boca do boi enquanto ele pisa o trigo, tá? Então, você deve entregar neste local o seu dízimo, tá bem? De coração, tendo uma aliança com Cristo, porque agora Cristo, o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. O sacerdócio, Cristo é um tipo de Melquisedeque, quer dizer, todo tipo de sacerdócio que existe reside em Cristo. Em Cristo. Não é na denominação XYZ, é em Cristo. Tá? É em Cristo que reside todo sacerdócio. Então você deve entregar esse dízimo em uma denominação que pregue o evangelho de Cristo, tá bom? E onde que o dinheiro seja empregado para a propagação desse evangelho. Obviamente que os que estão vivendo só disso tirarão o sustento disso também. Está bem? Mas, né, devemos buscar de Deus o entendimento, porque assim como esses enganaram muitos que não era dízimo, que não existia o dízimo, assim tem pessoas que colocam um canal no YouTube e acham que tem uma igreja, tem outros que dão o dízimo por ganância, tá? Dão o dízimo, né? Dão o dízimo, dão oferta, atendem. Mas qualquer tribulaçãozinha financeira que aparece, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja, a culpa é de todo mundo. Esses não estão dando dízimo de coração, esses não estão dando dízimo por causa da aliança com Cristo, não estão. Eles estão dando dízimo por ganância. Estão desprezando a aliança com Deus. Está bem? Você não deve fazer isso. Dízimo é aliança com Deus. O dízimo em relação a você mesmo e Deus, o que é? É uma aliança, tá? É uma aliança que você tem com Deus. Ai, mas como é que você vai estabelecer uma aliança com Deus? E é dinheiro, e é material, e não tem nada a ver, e ganancioso é quem acha que tem aliança com Deus por causa de dinheiro, e bibibi. Mais do que esse teu bibibi, vale o patriarca da fé. Ele ensinou o caminho. Em poucas palavras, ponha-se no seu lugar. Que é esse bibibi, que nojinho de como se dinheiro fosse pecado. Parece que as pessoas ainda acham isso. Falar de dinheiro é pecado, ter dinheiro é pecado, mas pelo amor de Deus, é feio, é claro que a vida é muito mais do que isso, mas nós também devemos ter maturidade para lidar com as questões da vida. Muito maior do que esse teu bibibido. Mas é ganância. Mas essa pessoa tem interesse da prosperidade. Mas não sei o quê. Mas não sei o quê. Muito maior do que esse teu bibibi teológico, racional. É o patriarca da fé que já mostrou o caminho e disse como vai fazer, como é para ser feito. Então, em poucas palavras, ponha-se no seu lugar. Tá? A sua habilidade de raciocínio tem limite na verdade. Sua capacidade de raciocínio tem limite na verdade. E o seu bibibi em torno de ganância, de tentar culpabilizar a relação da pessoa. Porque tem uma corrente teológica que até hoje tenta trazer culpa sobre a pessoa em relação à relação que ela tem com o dinheiro. Tá? Tenta culpar, tenta manchar, tenta passar a impressão que é errado, que é pecado, que é sujo, que é maligno, e não é. Pelo amor de Deus, nunca foi e nunca vai ser. O problema é a ganância, o problema é o amor ao dinheiro, o problema é achar que pode passar por cima de todo mundo em nome do dinheiro. Isso é errado. E muito errado, óbvio que é errado. Mas as pessoas dizem, tu dá dízimo porque tu é ganancioso, tu quer a prosperidade de Deus. Dízimo é aliança com Deus. Mas aliança com Deus é dinheiro.
Foi o patriarca da fé que ensinou o caminho e Deus aceitou. Quem é tu com o teu raciocínio para contrariar Abraão? Quem é tu com o teu raciocínio para contrariar o que Deus já aceitou? Ponha-se no seu lugar. Tá negando a verdade de Deus em detrimento de um raciocínio humano fraco, negando o que é essencial, criando artimanhas. Diz, meu Deus do céu, errado, pecado. E nós, para não sermos enganados, devemos manejar bem a palavra do Senhor. Devemos manejar bem a palavra do Senhor. Devemos manejar bem a palavra do Senhor. Vai ter alguém que vai querer criticar, dizer que é uma aliança com Deus e tem... A patriarca da fé já mostrou que funciona e Deus aceita. Se Deus está dizendo que isso não é visto como ganância se você faz de coração puro, porque Deus aceitou de Abraão, não aceitou? Abraão não disse que ia fazer aliança com base no dízimo, e o dízimo o que é? Dinheiro. Na verdade, naquela época eram animais e outras coisas que hoje são representadas através do dinheiro. Mas se Abraão disse para Deus que queria fazer uma aliança com ele, né? E essa aliança era baseada no dízimo das posses dele, Deus aceitou, tá aceito. Tá aceito. Entendeu? Nós não podemos contrariar o caminho que Abraão já fez e já mostrou que tá certo. E que dá certo. E que Deus aceita. Porque a maior parte de uma aliança... Qual é a obrigação que Deus tem de aceitar uma aliança conosco? Nenhuma. Tá? Mas Abraão fez de coração sincero, realmente dizendo assim, olha Deus, eu te dou o dízimo de tudo que eu tenho, mas não te esqueças que eu sou fraco, que eu tô no meio do deserto, que saí só eu e os meus servos e a minha mulher e o meu sobrinho, né? Toda aquela questão onde que ele se pôs em risco no meio do deserto para obedecer a Deus. Ele fez uma aliança com Deus, reconhecendo a própria fraqueza e pedindo a ajuda de Deus. Tá bem? E ele fez isso com base no dízimo e já deu certo e Deus aceitou. Devemos nós fazer o mesmo. Mas isso cabia ao Velho Testamento. Cabia nada. Vai ler Hebreus capítulo 7, te converte. Não tá no Velho Testamento. Não tá. Não tá. É Novo Testamento. Novo Testamento. Hebreus, Epístola aos Hebreus, mais Novo Testamento do que alguém falando sobre o sacerdócio de Cristo é impossível. Toda a passagem de Hebreus capítulo 7 é neotestamentária ao extremo. A passagem de Hebreus capítulo 7 é neotestamentária ao extremo. Ao extremo. Fala do sacerdócio de Cristo. Compara aqui as figuras do Velho Testamento como Melquisedeque, como os levitas. Compara a Cristo e diz que agora o sacerdócio é dele. E que o dízimo no Novo Testamento deve ser usado em torno do sacerdócio de Cristo, que é a pregação do Evangelho. E, obviamente, o sustento das pessoas que ficam dedicadas ao Evangelho. Não é um negócio. Nunca foi. Tem um objetivo. Qual é o objetivo? A pregação do Evangelho de Cristo. O sacerdócio de Cristo tem um objetivo, a pregação do Evangelho de Cristo, a restauração das almas e o cuidado das ovelhas. Para que elas não se percam, para que elas sejam curadas, para que elas se mantenham no aprisco de Cristo. Esse é o objetivo do Evangelho de Cristo. Então o dízimo deve ser revertido para isto, cuidado das ovelhas que já estão na obra do Senhor. Pregação do Evangelho de Cristo, perdão dos pecados, remissão dos pecados, restauração, cura, libertação. Ele deve ser usado em torno do Evangelho de Cristo e para a manutenção desse Evangelho. Mas representa algo muito mais profundo, sim. Porque é uma forma de falar a Deus que nós esperamos dele e estamos a favor do Evangelho dele.
Que nós não apenas cremos em Deus, mas nós queremos uma aliança com Deus e estamos a favor do Evangelho de Cristo e da propagação desse Evangelho e da manutenção desse Evangelho. É sim uma aliança com Deus. Uma aliança com Deus que tem como dinheiro. Parece que é errado, meu Deus do céu, onde é que as pessoas tiram esse tipo de pensamento? Da Bíblia que não é. Porque eu leio ela há mais de 15 anos comparando traduções e se bobear, ameaçando estudar um pouco de hebraico antigo, porque eu não domino hebraico antigo, muito menos grego antigo. Mas se bobear ameaçando estudar, eu tô há 15 anos fazendo isso. E não sei de que Bíblia eles tiraram isso. Não sei. Da de Cristo que não deve de ser. Da de Deus que não é. Então não se deixe enganar, tá bem? Não se deixe enganar. Ah, é ganância, não é. Se você faz com o coração sincero, é aceito por Deus. Abraão foi aceito por Deus ou não? Foi. O que era? Era um pedido. Ele queria aliança com Deus porque ele queria ser protegido. Ele não queria sair do meio do povo dele, sair do meio do pai, dos irmãos dele, para ir para uma terra que ele não conhecia, ser assaltado no meio do caminho, ficar sem nada e morrer de fome no deserto. Ele não queria isso. Mas ele ia obedecer a Deus. Então, o que ele fez? O que ele fez? Ele instituiu aliança com Deus através do dízimo, que foi sim um pedido econômico para Deus, foi sim um pedido em relação à subsistência, que é muito mais profundo do que meramente ter dinheiro. A subsistência se referia também à segurança dele no deserto, à prosperidade, as coisas que ele fazia iam dar certo e também o dinheiro. Então ele fez sim uma aliança com Deus em nome deste pedido, tá? Em nome deste pedido. E Deus aceitou. E se Deus que é Deus aceitou, e se Abraão que é Abraão fez e deu certo, né? Quem contraria isso precisa se pôr no devido lugar, porque não pode contrariar o patriarca da fé por achismo, por raciocínio. Não pode. E aí vai dizer, mas era do Velho Testamento. Não, tá no Novo. Lê Hebreus capítulo 7. Mas Hebreus capítulo 7 falando do Velho Testamento. Tu não vê que tá falando de Melquisedeque? Onde é que tava Melquisedeque? Hebreus capítulo 7. Hebreus capítulo 7 faz a conexão entre o Novo e Velho Testamento em relação a dízimo e sacerdócio. Então é claro que ele cita o Velho Testamento, ele está fazendo essa conexão. O Velho Testamento é sombra do que haveria de vir. O Velho Testamento é sombra do que haveria de vir, então é claro que Hebreus capítulo 7, que está fazendo essa conexão entre Novo e Velho Testamento, cita o Velho Testamento, ele tá nos mostrando a conexão entre o Velho Testamento e o Novo Sacerdócio de Cristo. Então é claro que fala essa conexão. Também é claro que fala essa conexão. Claro que fala, tá falando de uma conexão do Velho e do Novo Testamento, então tem que citar o Novo e Velho Testamento. Tem que citar Cristo e também tem que citar Levi, os levitas, então tem que citar Cristo e também tem que citar Melquisedeque, então tem que citar Cristo e também tem que citar Abraão, tá fazendo essa conexão. Amém? Então devemos procurar sim ter uma aliança com Deus, e sim, ela é com dízimo, e sim, dízimo hoje é dinheiro, a menos que você queira, que você tenha, sei lá, uma criação de animais e queira dar o dízimo, vai ser um pouquinho difícil. Mas hoje as coisas são transacionadas através de dinheiro, não tem mal nem pecado nenhum, é aliança com Deus. A única coisa que é necessária é que você reconheça aquele sacerdote para quem você dizima como sacerdote de Deus. Tá bem? Você reconhece no seu coração, você não precisa falar, você reconhece o seu coração como sacerdote de Deus, você dizima. Amém? Na igreja onde é que você congrega. De coração, para ter uma aliança com Deus, como pedido mesmo.
Tá bem? Reconhecendo que é Ele quem... Porque o que 10% do nosso salário poderia garantir de futuro para nós? Ainda que fôssemos muito precavidos, ainda que fosse absurdamente organizados, nada. Mas agora uma aliança com Deus pode garantir. Aí vai ter aquele nojento, daquele implicante, que distorce a palavra de Deus de mal, de boa vontade, eu não sei, sem querer ou por querer, eu não sei, que vai dizer, mas uma aliança com Deus não precisa envolver dinheiro. Abraão fez e deu certo. Bota o teu rabinho no meio das pernas. Abraão fez, deu certo e mostrou como é que faz. Tá bem? E tá no Novo Testamento também, porque Hebreus capítulo 7 faz a correta conexão, a linda conexão entre o que está no Velho Testamento a respeito de sacerdócio, a respeito de Melquisedeque, a respeito de dízimo e a respeito de Abraão. E ele conecta isto com Cristo e com o Novo Testamento. Tá bem? Então vamos entender mais a palavra do Senhor, né? Entender mais profundamente o Evangelho de Deus, entender as coisas de forma correta, tá bom? Não ficar criando situações onde que você tenta justificar com versículos descontextualizados uma verdade que você acha que tem... Tem pessoas que são orgulhosas, elas têm verdades pessoais e acham que aquilo tem que ser verdade para todo mundo. E não é assim. A palavra de Deus é a verdade universal. E muitas pessoas erram. Por que tu acha que eu tô há 15 anos estudando a Bíblia com várias traduções, incluindo alguns pulinhos ali entre o hebraico antigo, com a ajuda de pessoas que entendem hebraico antigo? E com pulinhos ali no grego antigo, obviamente com traduções, tradutores, mas aprofundando ali um pouco o sentido. Por que tu acha que eu faço isso? Porque as minhas verdades não são necessariamente absolutas, mas a verdade de Deus é. E eu me ponho diante dessa palavra para saber essas verdades de Deus. Eu me ponho diante desta palavra, eu estudo essa palavra para entender as verdades de Deus, para entender a palavra do Senhor, para buscar mais a palavra do Senhor, para estar mais afinada com Deus e com o Evangelho dele. Então, assim como foi falado a Timóteo, como Paulo falou a Timóteo, nós devemos manejar bem a palavra da verdade para não sermos enganados por essas falsas doutrinas que vêm de pessoas mal intencionadas ou não vou julgar, mas não podemos nos deixar levar por todo vento de doutrina, não podemos nos deixar enganar tão facilmente. Devemos manejar bem a palavra do Senhor, amém? Então vamos orar a Deus. Pai amado, Deus santo, Deus eterno, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, Santo de Israel, eterno e poderoso Deus, nós queremos ter uma aliança contigo. Sabemos que tu não és Deus que deixa levar o teu coração pelo que podemos fazer, mas ainda assim nós queremos estabelecer uma aliança contigo, Senhor. Vendo que Abraão fez, Senhor, o patriarca da fé, aquele que nos ensinou a fé no Deus único fez, nós também queremos fazer. Senhor, aquele que é o patriarca da fé fez, nos ensinando o caminho que nós devíamos seguir. E nós também queremos fazer. Ter uma aliança contigo, Pai, porque só Tu pode garantir o nosso futuro. Hoje uma pessoa pode estar opulenta e amanhã não ter mais nada, mas Tu pode garantir o nosso futuro. Só Tu pode, mas ninguém nessa terra pode. Ninguém mais nessa terra pode garantir o futuro, nem seu,
nem de outra pessoa, apenas Deus pode garantir o futuro. E o presente, apenas Deus. Por isso nós queremos estabelecer a nossa aliança contigo. Nós queremos reafirmar a nossa aliança contigo. Nós queremos, Senhor, estabelecer a nossa aliança contigo. Nós queremos afirmar a nossa aliança contigo. E como Abraão mostrou o caminho, Senhor, e nos levou em direção a este caminho, ensinou sobre o Deus único, sobre o Melquisedeque. Nós também, Senhor, queremos aprender com Abraão, Senhor, estabelecer a nossa aliança contigo e entregar o dízimo para a glória do teu nome. Eu sei, Deus, que tu não olhas, Senhor, se o dízimo é 1,50, se o dízimo é R$1, ou se o dízimo é milhões ou milhares ou bilhões. Tua palavra, Senhor, tu quer ver o nosso coração e tu nos garante, Senhor. É tu quem garante o nosso futuro. É só tu que pode garantir o nosso futuro, mais ninguém pode. Nenhuma estrutura econômico-financeira neste mundo pode garantir o nosso futuro, mas tu pode. Por isso nós pedimos e queremos ter uma aliança contigo, Pai. E sabemos que tu não olha, Senhor, se estão sendo entregues moedas de dízimo. Ou se são altos valores, Deus. Tu olha para o nosso coração. E assim que o nosso coração está sincero, tu estabelece conosco uma aliança e garante o nosso futuro. Que é muito mais do que uma coisa ou outra, mas é segurança. É ter empreendimentos que prosperam. É conseguir resolver os problemas que vêm. É conseguir continuar lutando. É tantas coisas. Nós queremos uma aliança contigo, porque nós precisamos, Senhor, que tu, da tua sobrevivência, Pai. Nós não temos garantia que amanhã ou hoje estaremos vivos, mortos ou qualquer outra situação. Nós precisamos estar contigo, Senhor. Nós precisamos estabelecer aliança contigo, porque logo depois que o homem caiu, Senhor, ele ficou desamparado. A morte pôde tocar ele e ele não podia mais comer da árvore da vida. E muitos temores vieram depois disso. O medo da morte, o medo de não conseguir sobreviver, o medo de ser atacado, o medo de ser dilacerado, o medo de tantas coisas. E é só tu quem nos garante. E com todos estes medos e sofrimentos do pós-queda, Abraão, após a queda no Éden, Abraão estabeleceu o dízimo como forma de ter uma aliança contigo. E nos mostrou o caminho que nós devemos seguir para que isto funcione. Então nós também, Senhor, com todas as questões que seres humanos depois da queda do Éden enfrentam, Pai, temores em relação à saúde, em relação à segurança, em relação à subsistência, em relação à sobrevivência, com todos estes temores que nós temos, Senhor, que todo ser humano tem, em níveis diferentes, de formas diferentes, mas que todo ser humano tem. Nós queremos, assim como Abraão, estabelecer uma aliança contigo, com o sacerdócio de Cristo, para a glória do teu nome, Senhor. Para a glória do teu nome. Temos a aprender como os patriarcas da fé, como o patriarca da fé Abraão, a como enfrentar os medos de sobrevivência, a como enfrentar os medos de sobrevivência, que é tendo uma aliança contigo, Pai.
que Abraão fez por meio do dízimo. E que nós seguiremos o caminho que Ele mostrou. Sendo que Melquisedeque representa Cristo e a obra de Cristo, que é o Evangelho de Cristo. Para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. E assim caminharemos a restauração econômica, assim caminharemos a sobrevivência e a restauração completa, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém? Amém. Então guarde essa palavra no seu coração. Estabeleça assim sua aliança com Deus. Estude a Bíblia de forma completa para que você não seja enganado. Tá bem? Deus te abençoe.